com vocês, e eu acho que foi muito pertinente, assim, esse tema cair junto, né, no dia que eu iria trazer, porque é sobre falar sobre curando as feridas do passado. Muitas vezes a gente convive muito tempo com uma dor, com uma ferida, né, aberta, e a gente já está tanto tempo andando com essa ferida aberta ali, que a gente nem percebe, só convive com ela. Mas toda ferida precisa de um remédio para que ela possa ser curada. E as feridas, né, do passado, né, as dores na alma, enfim, também precisam ser curadas. Nós não podemos seguir na trajetória da nossa vida carregando dores, carregando feridas, mágoas, ressentimentos, porque isso só vai nos fazer ficar paradas, porque aquilo vai se tornando um peso, vai nos colocando cada vez mais para baixo, adoecendo a cada vez mais, e não é isso que nós queremos para a nossa vida, muito menos Deus como um pai quer para nós, né? E para esse tipo de ferida, né, essa ferida da alma, vamos dizer assim, também existe um remédio para as feridas que foram causadas no passado. Mas antes, eu gostaria de refletir com vocês, acredito que vocês já tiveram, né, a gente já, quem nunca teve uma ferida pequena, né, bem pequenininha, mas quando tocava na ferida doía muito. Já tem uma semana que eu tô com uma espinha aqui na boca, gente, é uma espinha minúscula, pensa numa criatura que dói. Só de encostar, o olho até lacrimeja. Dói que olha, mas não é o tamanho que define, não é porque é pequena que não deixa de doer, né? Mas esses dias até uma amiga me contou que ela machucou o pé com um espinho na rua, né? Um espinho pequenininho, mas era tão pequeno que ela nem ligou, né? Continuou passando os dias, só que conforme os dias foram passando, o pé começou a inchar, começou a doer, e ela mal conseguia andar, né? E quando ela foi no médico, né, que ela precisou ir ao médico para saber por que inchou, por que estava doendo tanto, o médico até olhou e falou assim, mas o problema não é o espinho, o problema é que ele ficou ali tempo demais. E aquele espinho ali, tanto tempo que ele ficou ali, ele foi causando outros males, foi causando, a ferida foi aumentando, a dor foi aumentando, as consequências daquele espinho ali, naquele pé, foram aumentando, e aí isso me pegou no meu coração, né, quantas feridas emocionais a gente deixa ali, a gente esconde, a gente ignora, mas elas vão nos inflamando por dentro, vão inflamando, é aquela coisa, né, quando a nutrição fala, né, os médicos falam que quando a gente comer muito açúcar, é ruim porque inflama o corpo. Então, imagina uma inflamação, né? Qualquer tipo de inflamação. Se a gente deixa ali, vai virando uma coisa pior. Pode virar uma infecção, e aí só tratando com um antibiótico mais forte. E da mesma forma, nós acabamos deixando as feridas que nos fizeram lá no passado, muitas vezes na nossa infância, a gente fica carregando, ignorando aquela dor, mas sempre que algo acontece, que toca naquela ferida, a gente sente. Às vezes foi uma palavra que a gente ouviu, algo que foi dito para nós, que nos machucou, que te machucou, às vezes foi uma traição que você sofreu de um parceiro, de um amigo, de um familiar, uma rejeição, como dói, né, a dor da rejeição, e o que era para ser tratado logo, com o remédio certo, vai ficando por ali, vai doendo cada vez mais, vai travando a nossa caminhada com Deus, mas eu creio que hoje o Espírito Santo quer curar você, quer me curar. Eu tenho até um testemunho com relação a isso, porque quando eu era criança, eu sofri muito, assim, por essas dores, né, que eu vou trazer e compartilhar com vocês, já foram saradas, graças a Deus, mas eu acho que vale a pena trazer,
Eu sofri muito com a dor da rejeição na infância, né? Seja rejeição por pessoas que eu gostava muito, né? E essa dor daquela rejeição ficou muito tempo ali no meu coração, eu cresci, e durante a minha adolescência, a minha juventude, eu sofri por conta das consequências, por essa inflamação que acabou virando essa rejeição ali no meu coração, e eu acabei sofrendo dependência emocional, vivia triste, virei uma pessoa depressiva, rancorosa. Então, aquela rejeição que eu sofri lá no passado virou uma ferida muito dolorosa no futuro. Por quê? Porque eu não tratei. E quando eu tive o meu reencontro com Cristo, né, eu recebi o remédio para essa ferida. E qual que é o remédio para essa ferida emocional que muitas vezes nos é causada? É o perdão. O perdão é o remédio que vai curar todas essas feridas do passado, que foram muitas vezes causadas por terceiros, né, por outras pessoas. Esse é um santo remédio que Jesus nos ensinou. E quando eu olhei para esse passado, né, quando eu olhei para essas feridas que estavam abertas, e eu pude perdoar as pessoas que as fizeram, mesmo elas não sabendo que um dia elas me fizeram essa ferida, mas eu perdoei, eu coloquei essas feridas, essas dores aos pés da cruz de Cristo, eu pude viver uma vida em paz. Não sentia mais dor. Olhava para aquela cicatriz, que um dia foi uma ferida aberta, não sentia mais dor. Eu podia entender certinho tudo aquilo que aconteceu, né? Muitas vezes até, vez ou outra, vem até uma lembrança triste, mas aquilo não me doía mais, porque através do perdão de Cristo eu consegui ser curada dessas dores. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Em Gênesis, quem quiser abrir aí, no capítulo 50, versículo 19, do 19 ao 21, vai trazer uma parcela ali de uma história que talvez muitas já conheçam, mas que vale a pena a gente relembrar, que é a história de José, filho de Jacó, tá bom? Gênesis, capítulo 50, isso, 50 do 19 ao 21. Diz assim, José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a guardar, a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Só para contextualizar vocês aqui, José foi um dos filhos de Jacó, né? Jacó. E, enfim, né, ele recebeu uma promessa de Deus e ele compartilhou um sonho, e ele compartilhou esse sonho com seus irmãos, lá na infância dele, né, na juventude dele, e esses irmãos, né, já vinham já tinham um certo sentimento ali, um certo ciúme dele, porque ele era o filho amado do seu pai, né, o filho que Jacó teve com Rebeca, e ele tinha esse apreço, esse amor, esse carinho pelo pai dele, e os irmãos tinham um certo ciúme. E aí, quando ele compartilhou esse sonho que ele teve com os irmãos, né, ficaram, como assim? A gente vai se curvar diante dele? Né? Tem todo um contexto, depois vocês podem ler, tá? Lá em Gênesis, lá no finalzinho da Bíblia, do livro de Gênesis. Mas esses irmãos acabaram se sentindo enciumados, e eles, num certo dia, resolveram vender, né? Primeiro pensaram em matar, e aí um deles falou, não, gente, a gente não pode matar o nosso irmão, e aí jogaram ele dentro de um buraco, e aí quando estava passando ali a caravana dos egípcios, eles venderam o irmão dele para os egípcios, e aí ele foi vendido como escravo, né? E durante a trajetória dele, ele sofreu por muitas coisas que aconteceram, mas só dos próprios irmãos dele,
terem o vendido como escravo, né, terem feito esse mal para ele, isso gerou uma marca muito grande, porque imagina só você tem seus irmãos, né, imagina aí quem tem irmão. E por algum motivo, seus irmãos se voltam contra você e te fazem um mal, né, agem de uma forma que você se sente traído por esse irmão. É muito difícil, porque o irmão é aquele parceiro, aquele melhor amigo da vida inteira que a gente tem, né? Então, há um familiar, um ente querido que, né, por algum motivo fez algum mal. Então, foi assim que José se sentiu, né? Depois ele foi preso, né? Enfim. Aí chegou a um momento, a determinado momento em que ele, pela graça de Deus, né, pelo propósito de Deus, que ele se tornou governador do Egito. E aí foi num momento em que o Egito ali, a região ali de Canaã, onde a família de José morava, estava passando fome, e eles foram até o reino ali do Egito, até o faraó, para pedir comida, para comprar comida, e eles encontraram José. Só que José, quando os viu, ele chorou muito, quando ele viu os irmãos dele, que os irmãos dele ainda estavam vivos, né, ele chorou muito, ele chorou copiosamente, porque ele lembrou daquela dor que ele sentiu quando os irmãos dele os traíram, ele sentiu na alma a dor da traição, a dor da rejeição, ele sentiu tudo aquilo novamente vindo, porém, o que ele fez? Ele não agiu de vingança com os irmãos dele. Ele não guardou esse rancor para ele. O que ele disse para os irmãos, né? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em mim e bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, José entendeu que, por mais que ele tenha passado por momentos difíceis, né, que a própria família tenha causado, ele entendeu que tudo o que ele passou foi para que a vida de muitos fosse preservada, para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida dele. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi esquecido, mas mesmo quando ele teve o poder nas mãos de, sei lá, talvez retribuir o mal com o mal, não, ele perdoou os irmãos, ele perdoou a família dele. Mas só que isso não foi um processo rápido, né? Foi um processo real, dolorido, né? A Bíblia mostra que toda vez ele chorava quando ele viu os irmãos, mas ele foi curado, ele aceitou, ele permitiu que o Senhor o curasse, né? E aí ele disse: Deus usou tudo isso para o bem. Isso quer dizer, isso são palavras de uma pessoa que foi curada, né? Aí eu queria até trazer aqui em Gênesis 41, quem quiser abrir aí pode abrir, tá? 41, versículo 51, diz assim, José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Ou seja, esse versículo mostra que José não apenas superou, mas ele foi tratado por Deus por dentro, né? Deus tratou o coração dele, Deus o ajudou a perdoar, né? Curou todas as feridas. E da mesma forma, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, né? Coloca o nosso passado diante de Deus, todas aquelas dores, aquele mal que nos fizeram em algum momento da nossa vida, para que o Senhor nos perdoe, para que nós possamos viver em paz. Às vezes, a pessoa que nos fez mal, ela não vai nos pedir perdão, mas o perdão tem que partir de nós, né? Porque ele só faz mal pra gente. Às vezes a outra pessoa nem sabe que nos fez mal em algum momento. E a pessoa tá vivendo bem. E a gente às vezes está ali se lamentando, está vivendo, guardando aquele rancor, aquela mágoa, né? Então é importante colocar o nosso coração diante de Deus para que Ele possa nos curar. E Jesus também passou por um momento semelhante durante a crucificação. Todos sabem, né, o quanto ele foi machucado, o quanto ele foi dilacerado, o quanto tentaram humilharam, cuspiram na cara dele, fizeram tudo aquilo que está relatado na Bíblia, mas lá em Lucas 23:34, Jesus fala assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eu acho assim essa passagem uma passagem muito forte,
porque mesmo diante dos opressores dele, daquelas pessoas que insistiam em fazer mal, assim, por fazer mesmo, né? Ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quantas vezes, quando uma pessoa se levantou contra nós, uma pessoa nos disse uma palavra que nos machucou, nos feriu de alguma forma, qual que é o primeiro sentimento que vem ao nosso coração? Talvez seja raiva, talvez seja ira, talvez seja uma vontade, sei lá, de dar uma vassourada nessa pessoa, mas o Senhor nos instrui a dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, mesmo pendurado numa cruz, sangrando, injustiçado, abandonado, mesmo assim ele escolheu perdoar. Ele sabia que o único caminho para a cura é o perdão. E o que ele nos ensina é que perdoar não é dizer que a dor não existiu, é dizer que ela não vai mais nos controlar. A dor não vai mais nos dizer o que fazer. Isaías 53:5 diz ali um pedacinho, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curadas. As feridas que fizeram sobre Jesus, a cada ferida aberta era um pouco de cura que vinha para nós. Então, não carregue dor, não carregue rancor, não carregue mágoa, não carregue falta de perdão no seu coração. Perdoe hoje, escolha hoje perdoar, escolha hoje olhar para quem te machucou lá no passado, né, para quem te disse alguma palavra, para quem te perseguiu, de alguma forma. Escolha perdoar hoje para que você viva em paz, para que você consiga seguir a sua trajetória rumo ao alvo que é Cristo em paz, né, curada, limpa, sarada, porque foi para isso que Jesus se entregou na cruz, para isso que Jesus morreu, sofreu, tudo que ele sofreu foi para que hoje nós pudéssemos desfrutar do perdão dele para conosco, para os nossos pecados, mas do perdão de nós para com o próximo também. O perdão é um remédio. Em Efésios 4:31 vai dizer, livrem-se de toda amargura, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, perdão não é um sentimento, né? Não é no momento, eu não estou preparada, eu não estou sentindo que é hora de perdoar. Não é isso. Perdão é uma decisão. Às vezes a gente tem que perdoar sem querer perdoar. Porque por muitas vezes, né, acontece algo na nossa vida e a gente não quer, às vezes a gente só quer ficar ali, principalmente quem tem aquela personalidade mais melancólica, né, mas tende a ser mais ressentida aqui, mas escolha perdoar, escolha não guardar esse rancor dentro do seu coração. O perdão, quando a gente perdoa, é a mesma coisa que tomar um remédio para que a alma precisa. Mesmo quando a gente ainda sente dor, não para fazer o outro se sentir melhor, mas para que você possa ser livre. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, eu volto a dizer, mas é entregar a Deus e dizer, eu não vou mais carregar isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então, se tem algum falando algo contra você, chame essa pessoa para conversar, né? Eu falo, olha, isso que você está me fazendo, isso que você me falou não está me fazendo bem. Mas eu escolho te perdoar, eu escolho viver em paz, eu escolho viver livre, né? Será que tem alguma ferida aí dentro que você carregou por muito tempo? Talvez você já aprendeu até a conviver com ela, mas Deus não quer que você conviva com ela, Ele quer te curar hoje. E hoje Ele está te dizendo, perdão é o caminho. Você não precisa entender tudo, né? Não precisa entender, mas só precisa liberar o perdão, né? Assim como José perdoou os seus irmãos, assim como Jesus, né? Que você possa perdoar hoje aquela que te feriu, aquela pessoa que te feriu, que te magoou em algum momento, seja sua família, seja sua mãe, seja que muitas vezes, quanto crianças, a gente passa por situações que talvez seja até a pessoa mais próxima ali, porque a gente nunca vai se ressentir com uma pessoa que não tem que não é tão próxima, geralmente a gente vai se ressentir com as pessoas que são mais próximas, então,
liberte-se, perdoe, receba o perdão de Cristo hoje. Se em algum momento você fez algo que machucou alguém, também peça perdão, tá bom? E é isso, meninas, era essa palavra, essa reflexão que Deus trouxe ao meu coração. Quem quiser falar, comentar algo, trazer algum testemunho, pode falar, tá bom? Amém, Gabi. Glória a Deus por essa palavra, que maravilhosa. Gostei muito, assim, como que é. A gente olha a história de José e vê como que ele curou o passado dele, essa ferida, liberando perdão para sua família, né, para os seus irmãos. Então, achei muito legal isso que você falou, que o único caminho para a cura é o perdão. E às vezes a gente a falta de perdão, ela também pode até fazer com que a gente perca a nossa saúde, assim, né? Pode afetar o nosso corpo. Então, como é importante a gente liberar perdão, mesmo que alguém causou alguma coisa, como a Gabi disse, né? Te feriu no passado. Libere perdão, peça para Jesus te mostrar, Senhor, ilumina minha mente, aquilo que eu preciso pedir perdão. E é isso, porque isso também traz cura, traz saúde, traz paz. Vamos liberar perdão, assim como José. Glória a Deus pela sua palavra, Gabi, foi uma bênção. Amém. Até algo que você falou, né? Quando a gente não perdoa, gente, esses sentimentos, esses rancores, essas mágoas que a gente absorve, o nosso corpo expele de alguma forma. Então, isso acaba virando uma doença, uma gastrite, né? Uma dor de cabeça, algo que a gente está sentindo ali, que às vezes a gente não sabe a origem de onde que é, mas talvez seja das mágoas, das faltas de perdão que temos carregado. Vira ansiedade, vira várias coisas. Mais alguém gostaria de falar algo, compartilhar algo? Fiquem à vontade, meninas. Gabi, boa noite para as meninas, para quem não consegui falar, mas palavra abençoada. Foi bênção demais, meu Deus, falou muito comigo e glória a Deus por essa palavra, viu? Também falou muito comigo também. Amém, glória a Deus. Então vamos orar, meninas. Eu queria fazer uma oração a respeito disso, Rê, mas se você puder depois orar pelos pedidos, a gente já emenda uma oração na outra, então quem quiser colocar o seu pedido de oração, abrir o microfone e falar, pode falar que a gente vai, que nós iremos orar, amém?